Fala galerinha, sou Felipe Bruno e quem vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro após o fechamento da 34ª rodada? Bom, com o fechamento da 34ª rodada, eu diria que essas 9 equipes ainda correm algum risco de rebaixamento e a cada posição que vai descendo na tabela, o risco vai aumentando significativamente. Bom, começando ali pelo 12º colocado, Vitória com 41 pontos. O Vitória tem 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e eu diria que tem um risco relativamente baixo de rebaixamento, considerando que nos últimos 5 jogos a equipe venceu 4 partidas e perdeu apenas uma. O 13º colocado Grêmio tem 40 pontos, mesma pontuação do 14º Atlético Paranaense. A distância dos dois para a zona de rebaixamento é de apenas 3 pontos. E o risco aumenta mais ainda quando olhamos o Fluminense, 15º colocado com 38 pontos, apenas um de vantagem para a zona de rebaixamento e há 4 jogos sem vencer no Brasileirão. O 16º colocado Juventude com 38 também tem um risco grande de rebaixamento, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Aí na zona de rebaixamento é um caos total. O 17º colocado Criciúma com 37 e o 18º Red Bull Bragantino com 37 pontos, um ponto a menos do que a Juventude e Fluminense, que estão fora da zona de rebaixamento. Porém, tanto o Criciúma como o Red Bull Bragantino não venceu nenhuma partida nos últimos 5 jogos. O Cuiabá, 19º colocado com 29 pontos, já pode cair até na próxima rodada, dependendo dos resultados. Isso serve para o Atlético Goianiense, que é o lanterna, e só tem 26 pontos e apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Agora vamos analisar a sequência de cada uma das equipes que lutam contra o rebaixamento, começando pelo Vitória, que tem o menor risco, tem 41 pontos e precisaria somar 4 pontos para escapar do rebaixamento, considerando que a nota de corte seja 45. Bom, o Vitória não tem uma tabela nada fácil nos últimos 4 jogos, se considerarmos que os jogos em casa será contra Fortaleza e terá o confronto direto contra o Grêmio. Fora de casa, o Vitória terá o líder Botafogo, além de Flamengo como adversários aí para tentar chegar aos 45 pontos, pelo menos e se salvar do rebaixamento. E aí, o Vitória escapa do rebaixamento? Bom, agora vamos para o Grêmio. O Grêmio terá também 2 partidas em casa e 2 fora. Com 40 pontos, precisa de mais 5 pontos ali para chegar aos 45 e se salvar, o que seria basicamente uma vitória e nos 2 empates nos próximos 3 jogos. Em casa, o Grêmio recebe o São Paulo e terá ainda o Corinthians pela frente. Jogando fora de casa, o Grêmio terá Cruzeiro e o Vitória num confronto direto. Bom, depois do Grêmio nós olhamos aí o Atlético Paranaense, hein? Atlético Paranaense com 40 pontos também precisaria de uns 5 pontos para se salvar. Terá confrontos, 2 confrontos direto, aliás, em casa, contra Fluminense e contra Red Bull Bragantino. Fora de casa, o Atlético Paranaense terá pela frente o Bahia e o Atlético Mineiro. E aí, o Furacão escapa do rebaixamento? Isso a pergunta também serve para o Grêmio. O Grêmio escapa do rebaixamento? Bom, agora vamos descer para os 38 pontos e aqueles 7 pontos são necessários para chegar aos 45, que são 2 vitórias e um empate. Considerando que 45 pontos se salva do rebaixamento. O Fluminense, com 38, terá 2 confrontos direto em casa, contra Criciúma e contra o Cuiabá. Fora de casa, o Fluminense ainda terá um confronto direto contra o Atlético Paranaense e um duelo difícil também ali, que seria contra o Palmeiras, no caso, o Palmeiras brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, o Fluminense escapa do rebaixamento? Uma situação parecida com a do Fluminense, nós temos o Juventude, que também com 38 pontos precisaria de 7 para se salvar. O Juventude terá um confronto direto em casa contra o Cuiabá. Aí terá um duelo contra o Cruzeiro em casa e 2 jogos fora de casa, um contra o Atlético Mineiro e um contra o São Paulo. E aí, o Juventude escapa do rebaixamento? Bom, agora vamos entrar naquela situação crítica que é exatamente as equipes que estão na zona de rebaixamento, começando com o Criciúma. O Criciúma também terá 2 partidas em casa e 2 partidas fora de casa. Em casa, o Criciúma terá o duelo contra o Corinthians e um jogo contra o Flamengo. Fora de casa, 2 confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. O Criciúma visita o Fluminense e visita o Red Bull Bragantino. E aí,
Dá para o Criciúma escapar do rebaixamento? Agora vamos então para a situação do Red Bull Bragantino, que terá duas partidas em casa, duas fora, 37 pontos e assim como o Criciúma, precisaria de 8 pontos para se salvar do rebaixamento. Numa conta simples, seriam duas vitórias e dois empates nos 4 jogos que faltam. Um dos duelos do Red Bull Bragantino em casa é contra o Cruzeiro e o outro é exatamente um confronto direto contra o Criciúma. Fora de casa, o Red Bull Bragantino terá o Internacional e um outro confronto direto contra o Atlético Paranaense. Bom, agora a situação mais dramática de todas, começando aí pelo Cuiabá e depois piorando indo para o Atlético Goianiense. Bom, o Cuiabá terá 2 jogos em casa e 2 fora de casa. Com apenas 29 pontos, se ganhar tudo, chega a 41 pontos. Vale lembrar que Fluminense e Juventude, que estão fora, já tem 38 pontos, ou seja, é improvável que o Cuiabá consiga escapar do rebaixamento. A tabela do Cuiabá envolve jogos em casa contra Bahia e contra Vasco, e fora de casa, duelos diretos na luta contra o rebaixamento, contra Juventude e contra Fluminense. Será que Red Bull Bragantino, Criciúma escapam do rebaixamento e o Cuiabá consegue se salvar ainda? Bom, agora vamos para o Atlético Goianiense, que está virtualmente rebaixado. Só tem 26 pontos e se ganhar tudo, chega a 38 pontos. É a mesma pontuação que Fluminense e Juventude já têm e estão fora da zona de rebaixamento. Ou seja, precisaria de um feito inédito histórico, no caso Juventude, aliás, o Atlético Goianiense, para conseguir escapar do rebaixamento, ganhar tudo e torcer para que Fluminense perca tudo, Juventude perca tudo, mas aí se o Fluminense perder, ele perde para o Criciúma, então não tem como. Na verdade, não tem como. O Atlético Goianiense vai cair de qualquer maneira, pode ser já na próxima rodada, e terá apenas esses jogos para cumprir tabela contra o Palmeiras e contra o Fortaleza em casa e 2 jogos fora de casa contra Vasco e Bahia. Realmente a situação do Atlético Goianiense é bem difícil aí e bem complicada. É muito difícil imaginar que o Atlético Goianiense salvaria, até porque só chega a 38 pontos, então não tem como, assim como a situação do Cuiabá. Então eu diria que tanto o Atlético Goianiense como o Cuiabá estão praticamente rebaixados. A matemática ainda permite que eles se salvem, mas não tem como se salvar o Atlético Goianiense com 38 e nem o Cuiabá com 41 pontos, portanto, é provável que eles caiam e mais duas equipes se juntariam a eles. Neste momento, na zona de rebaixamento, Red Bull Bragantino e Criciúma. Mas claro, Juventude, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio e o Vitória ainda lutam contra o rebaixamento. Outras equipes ali, Atlético Mineiro, Vasco, como tem chances extremamente remotas, não aparecem nesse vídeo. E aí, para você, quais vão ser os 4 times que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro?